estudantes de Química, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula com seu professor Heber Barbosa. Estimados estudantes de Química, este vídeo está sendo gravado num momento histórico onde, infelizmente, estamos necessitando nos resguardar em nossos lares para combater a propagação do coronavírus. Digo infelizmente, porque nenhum de nós desejávamos chegar ao ponto em que chegamos. Mas já que estamos vivenciando essa fase, vamos tentar prosseguir a nossa vida enquanto esse momento ainda não passa. Sendo assim, os nossos estudos permanecem por via online. E este vídeo que aqui estou gravando, na verdade, é uma das ferramentas para que o nosso processo de estudo, ensino, aprendizagem não venha a frear, a parar, a ser interrompido em função do coronavírus. Na verdade, eu, seu professor de Química, Heber Barbosa, faço parte de um enorme batalhão de professores que juntos estão no combate ao coronavírus. Ou seja, estamos usando as nossas ferramentas, as nossas armas para contribuir, no combate à propagação do coronavírus. E esse combate, ele inclui justamente o envio para você de atividades online, de ferramentas de estudo online, para que você possa construir seus primeiros degraus de aprendizagem, mesmo diante do momento, da fase que estamos vivenciando. Vamos então, aluno, ao início do nosso estudo nesta videoaula. Bem, o tema que iremos estudar agora chama-se Substâncias Químicas, os conceitos fundamentais associados ao conhecimento das substâncias químicas. Todavia, para que você, estudante de Química, entenda a definição de substância química, inicialmente é importante que você conheça o conceito de elemento químico. O que significa elemento químico? Bem, na Grécia Antiga, os filósofos já procuravam compreender a constituição da matéria, entender a natureza da matéria. Antes de falarmos aqui acerca da visão dos gregos acerca da matéria, vamos assistir rapidamente a um vídeo que traz a ideia dos gregos sobre a matéria. Ai, não! Se a gente não recuperar os 4 elementos, o tempo vai passar cada vez mais devagar. Os fins de semana vão pular mais. Ah, para de falar besteira, Cebolinha. Meu tempo, turma! O mundo está em perigo. Vocês precisam viajar no tempo para recuperar os 4 elementos. Terra, fogo, ar... E água? Não! Água não! Bem, o vídeo falou sobre água, fogo, terra, ar. Na verdade, estudante de Química, para Aristóteles, na Grécia, a natureza seria constituída por 4 elementos químicos: água, fogo, terra e ar. Na verdade, esses 4 elementos propostos por Aristóteles futuramente foram substituídos pela compreensão das partículas elementares. Aristóteles não tinha visão de que a matéria é constituída por partículas elementares, no caso, os átomos. Os gregos não tinham essa visão. Então, para os gregos, os elementos da natureza seriam 4: água, terra, fogo e ar. Era a visão que eles tinham na época acerca daquilo que hoje é conhecido, na verdade, como partículas elementares, constituintes dos elementos químicos, ok? Mas é fundamental você perceber que, de início nesse vídeo, estamos mostrando que a procura pelo conhecimento dos elementos que constituem a matéria, ela vem desde a Grécia, com a visão, logicamente, equivocada, mas já era uma tentativa de busca pelo conhecimento. Na verdade,
o conceito primitivo de elemento químico não é considerado aquela visão de Aristóteles acerca de 4 elementos. Inclusive, quando Aristóteles fala de 4 elementos, ele não usa a expressão elemento químico. A química não existia na época da Grécia. Então estamos aqui trazendo o conceito de elemento proposto no momento do nascimento da química, no surgimento da química. O surgimento da química existiu com a contribuição de vários cientistas. Lavoisier foi um deles e Boyle foi um dos grandes cientistas que contribuíram para o surgimento da química. E dessa maneira, Boyle ele escreve um livro, ele publica uma obra chamada O Químico Cético. E na obra O Químico Cético, Boyle traz a primeira definição para elemento químico. Então, segundo Boyle, nós temos o texto: chamo agora elementos certos corpos primitivos e simples, perfeitamente puros de qualquer mistura, que não são constituídos por nenhum outro corpo. Então, essas foram as palavras de Boyle, escritas originalmente em sua publicação O Químico Cético. Chama agora elementos certos corpos primitivos. Ora, primitivo é aquilo que não deriva de outro. Por exemplo, em matemática você tem o conceito de ponto. Ora, ponto é um conceito primitivo, porque ponto não deriva de nenhuma outra entidade geométrica. Ponto, na verdade, é início, é partida, ok? O ponto faz parte das outras entidades estudadas em geometria. Então, para Boyle, elemento é aquilo que é primitivo, aquilo que não deriva de outra coisa, vamos falar assim, certo? Aquilo que é o mais simples possível, aquilo que não pode ser decomposto em nada mais simples, é chamado elemento. Na visão de Boyle, elementar, ou simplesmente elemento, é tudo aquilo que não pode ser decomposto em algo mais simples, seja por mecanismo físico ou químico, não importa, ok? Então Boyle traz aqui a sua definição de elemento, aquilo que é primitivo, aquilo que não pode ser decomposto em algo mais simples, é chamado elemento químico. Todavia, nós chegamos em um certo momento histórico ao conhecimento das partículas elementares. Então, Dalton ele traz uma evolução para o conceito de elemento químico que foi proposto por Boyle. Lembrando que o conceito de Boyle ele foi fundamental, sim, para o crescimento da química, ok? Todavia, essa definição dada por Boyle de elemento químico ela foi aprimorada quando Dalton traz o conhecimento sobre átomo. Então, segundo Dalton, o átomo é a menor unidade de matéria, ou seja, átomo é a partícula elementar. Aqueles elementos químicos mencionados por Boyle, eles são constituídos por partículas elementares chamadas átomo. Os átomos são partículas indivisíveis, indestrutíveis. Átomos diferentes, segundo Dalton, apresentam massas e tamanhos diferentes, ok? Então, essa é a definição de Dalton acerca de elemento químico, ok? Que o elemento químico, na verdade, ele é constituído por átomos, ok? Então, aqui está esse conceito. Elemento químico é um conjunto de átomos com as mesmas características. Então, enquanto Boyle diz elemento químico é aquilo que não pode ser decomposto em algo mais simples, Dalton vem agora e melhora, eleva esse conhecimento dizendo: os elementos químicos, na verdade, são constituídos por partículas elementares, as partículas que constituem cada elemento, no caso, o átomo. Então, Dalton, elemento químico é o conjunto de átomos com as mesmas características. Quando nós falamos em mesmas características, estamos aqui falando da visão de Dalton. Então, são as características tamanho e massa,
peso do átomo, ok? Então, na visão de Dalton, o que caracteriza um átomo específico é o tamanho do átomo e a massa do átomo. Lembrando que ao final dessa videoaula veremos uma definição bem mais moderna acerca de elemento químico, ok? Mas nesse momento vamos utilizar a visão de Dalton, de que elemento químico é um conjunto de átomos com as mesmas características, que essas características são o tamanho e a massa de cada átomo. Sendo assim, para explicar melhor o conceito de elemento químico proposto por Dalton, eu trago aqui algumas ilustrações. Por exemplo, essa esfera tem um certo tamanho, uma certa massa, e está aqui simbolizando o átomo do elemento carbono. Aqui eu tenho uma bola menor, pode perceber, que já simboliza o elemento nitrogênio, ok? É uma bola menor ainda, simbolizando o átomo do elemento oxigênio, e uma outra esfera simbolizando o átomo do elemento hidrogênio. Então observe, essa é a visão de Dalton acerca das partículas elementares que formam os elementos químicos. Os elementos químicos são formados por átomos e cada elemento tem seu próprio tipo de átomo, ok? Cada elemento químico apresenta seu próprio tipo de átomo, segundo Dalton. Então, o elemento carbono é constituído por átomos e cada átomo tem características diferentes dos átomos de nitrogênio, que tem características diferentes dos átomos de hidrogênio, de oxigênio. Cada elemento químico apresenta o seu próprio tipo de átomo, segundo Dalton. Porém, um átomo sozinho não vai caracterizar elemento químico. Aqui, por exemplo, essa imagem ilustra o átomo de hidrogênio. Um átomo só não caracteriza o elemento hidrogênio. Na verdade, o elemento hidrogênio ele é caracterizado por um conjunto de átomos, ok? Conjunto de átomos de hidrogênio, isso se caracteriza elemento hidrogênio, ok? Então, quando Dalton fala de elemento químico, ele não diz que o átomo é o elemento químico, não. Ele diz que na natureza existem elementos químicos e cada elemento químico é um conjunto de átomos com as mesmas características, ok? Inclusive, esse conjunto de átomos não significa dizer átomos isolados ou separados. Na verdade, mesmo que os átomos estejam combinados ou separados, a existência desses átomos constitui um conjunto de átomos denominado elemento químico, ok? Alguém poderia perguntar, professor Weber, os átomos de hidrogênio presentes na água pertencem realmente a esse conjunto chamado elemento hidrogênio? Sim. Elemento químico hidrogênio são todos os átomos de hidrogênio existentes no universo, estejam eles livres ou combinados, todos os átomos presentes no universo que tenham características específicas participam do chamado elemento químico, ok? E se esses átomos se combinarem, o que teremos agora? Na verdade, quando átomos se combinam, nós temos o nascimento daquilo que chamamos de molécula. Na verdade, foi Amadeu Avogadro que falou sobre molécula, ok? Agora escute bem, vocês estão vendo átomos combinados? Então, essas combinações são moléculas. Moléculas constituídas por átomos do elemento hidrogênio. Alguém perguntaria, professor Weber, aqui eu tenho a visão de elemento? Tenho sim, aluno, mas eu tenho sim aqui a visão de elemento, porque elemento é o conjunto formado pela existência desses átomos, estejam eles separados ou combinados. Todos esses átomos que você está vendo aqui combinados, eles pertencem ao conjunto de átomos chamado de elemento hidrogênio. Agora, na imagem que temos aqui, os átomos do elemento hidrogênio estão combinados. Aí essa combinação de átomos é chamada de molécula. Então, os átomos de um certo elemento, eles podem até ser encontrados livres na natureza, ou eles podem ser encontrados combinados, ok? Lembrando que se os átomos estão combinados, essa combinação é chamada de molécula.
Ora, o que são então as moléculas? Segundo Amadeu Avogadro, eu já mencionei isso anteriormente, os átomos podem se combinar formando as moléculas. Para Avogadro, moléculas são combinações de átomos. Lembrando que átomos isolados é diferente de molécula. Por exemplo, aqui você tem átomos isolados de hidrogênio. Átomos de hidrogênio isolados não constituem as moléculas do gás hidrogênio. Inclusive, eu não sabia que essa imagem aqui eu posso chamar de átomos misturados. Como assim misturados, professor? O termo misturado significa presentes no mesmo ambiente. Então eu tenho aqui a existência de átomos, uma mistura de átomos. Agora, se os átomos se unem, se eles se combinam, eu não tenho mais agora uma mistura de átomos. Eu tenho átomos combinados, ok? Quando eu falo combinação de átomos, eles estão unidos. Para essa imagem, você sabia, aluno, que não cabe dizer mistura de átomos? Não, não cabe. Para essa imagem, cabe dizer combinação de átomos. Átomos de hidrogênio combinados, sim, constituem moléculas daquilo que chamaremos de gás hidrogênio. Ou seja, não venha confundir, estimado estudante, mistura de átomos com combinação de átomos, tá ok? Na verdade, átomos isolados são apenas uma mistura de átomos. A mistura de átomos do elemento químico hidrogênio não caracteriza a presença de moléculas do gás hidrogênio. Então, caso nós tivéssemos, que é muito difícil conseguir isso que eu vou dizer agora, se nós tivéssemos um recipiente contendo átomos livres de hidrogênio, ali nós não teríamos moléculas do gás hidrogênio, ok? Porque átomos isolados não passa de uma mistura de átomos, átomos presentes no ambiente, ok? Reforçando o que foi dito, o termo mistura de átomos indica apenas a presença dos átomos, mas não significa que esses átomos estão combinados, e muito menos caracterizando a existência das moléculas. Então, nesse momento, estudante de química, eu estou tentando construir uma definição junto a você. E quando eu falo de molécula, eu não posso falar de mistura de átomos. Molécula é combinação de átomos. Quando você fala mistura de átomos, você fala da existência de átomos, ok? Que em princípio não estão combinados. Agora, se você tem átomos combinados, isso nós chamaremos de moléculas. Moléculas são combinações de átomos. Moléculas não são misturas de átomos. Ora, por que eu estou frisando tanto esse conceito? Porque é muito comum nas aulas de química algum aluno se expressar assim: professor Eber, as moléculas de hidrogênio são misturas de átomos de hidrogênio. Ok, professor Eber? Eu digo não, aluno. Moléculas de hidrogênio não são misturas de átomos de hidrogênio, são combinações de átomos de hidrogênio. Em química, há uma forte diferença entre o termo mistura e o termo combinação. Bem, mas vamos evoluir em nosso estudo. Aqui nós temos uma única molécula de hidrogênio. Mas você sabia, aluno, que uma ou duas moléculas sozinhas no ambiente, aquilo não é chamado de substância química, aluno? Substância química, estudante, é um conjunto de moléculas iguais, ok? Então, se tivéssemos uma molécula apenas, aquilo não é substância química. Por exemplo, você tem um tanque de combustível de foguete, que é gás de hidrogênio. Naquele tanque você diz, temos a substância gás de hidrogênio. Ao falar isso, você está dizendo que naquele tanque você tem um enorme conjunto de moléculas do gás de hidrogênio. Substância química é o conjunto de moléculas iguais. Está correto afirmar que água é a mistura de átomos dos elementos oxigênio e hidrogênio? Observe bem, aluno, essa imagem. Aqui nós temos átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio. Será que podemos dizer que isso aqui é água? Não. Não é a resposta. As moléculas de água não são formadas pela mistura de átomos, pela mera presença de átomos do elemento oxigênio e elemento hidrogênio. Isso aqui não é água.
ok? Porque os átomos não estão combinados. Agora sim, observe que dois átomos de hidrogênio se prendem a um átomo de oxigênio. Novamente, dois átomos de hidrogênio se prendem a um átomo de oxigênio. Aqui nós temos as moléculas de água, porque os átomos de hidrogênio e oxigênio estão combinados. As moléculas de água são formadas pela combinação de átomos do elemento oxigênio com o átomo do elemento hidrogênio. Então observe a diferença dessa imagem para a imagem anterior. Aqui nós não temos água, nós temos apenas a mistura de átomos de hidrogênio e oxigênio, ok? Então, átomos misturados. Isso aqui não é água. Agora, quando nós temos átomos combinados, aqui sim nós temos moléculas de água. Molécula é diferente de substância química, porque na verdade aqui nós temos uma molécula. A molécula de água é formada pela combinação de um átomo do elemento oxigênio com dois átomos do elemento hidrogênio. Só que essa molécula sozinha não é aquilo que nós chamamos de substância água. Alguém pode dizer, por exemplo, eu tenho aqui um copo com água, mas aquele copo com água não é uma só molécula de água, são muitas moléculas de água. Então, aluno, não esqueça, uma única molécula de água não constitui a substância química água. Substância química é, na verdade, aluno, um conjunto de moléculas e não apenas uma única molécula, como essa imagem aqui está mostrando. Todavia, se tivermos uma enorme quantidade de moléculas, aqui nós temos a substância química água. A substância água é constituída pelo conjunto de moléculas iguais. Moléculas dessas formadas por um átomo de oxigênio combinado com dois átomos de hidrogênio. Então essa imagem aqui pode se referir à substância água, porque não traz uma só molécula, traz um conjunto de moléculas que são as moléculas de água. Bem, na verdade, nós falamos sobre moléculas, só que as moléculas são representadas na escrita através de suas fórmulas químicas. A fórmula química, estudante, indica as quantidades de átomos de cada elemento químico presente na molécula. No caso da molécula de água, por exemplo, nós temos aqui um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. A fórmula química, ela expressa a realidade de que cada molécula de água tem dois átomos de hidrogênio. Então você escreve H2, o 2 como subscrito, ok? E a existência desse um só átomo de oxigênio na molécula de água é expressa por O1, ou melhor, esse 1 não aparece. Observe aqui, H2O. Um átomo de oxigênio está subtendido aqui, ok? Um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. Então aqui está a molécula e a escrita dessa molécula, que é a sua fórmula química, H2O. Vamos então, para melhorar a compreensão acerca do que vem a ser fórmula química, vejamos aqui um outro exemplo. Molécula do gás metano, CH4. Por que CH4? Porque aqui você observa um átomo do elemento carbono combinado com 4 átomos do elemento hidrogênio, tendo então a fórmula química CH4 para o famosíssimo gás metano. Aluno, na verdade, todo esse estudo sobre molécula, substância química, ele não tem validade se não for associado ao nosso cotidiano. Por exemplo, o gás metano que você viu nas imagens anteriores, ele é produzido a partir do lixo orgânico, sabia disso? Ok? E esse gás metano que vem do lixo, ele pode ser empregado na produção sustentável de energia elétrica, ok? Então assim, anteriormente eu mostrei lá a molécula do gás metano, cuja fórmula é CH4, mas nesse momento eu quero te dizer, aluno, que é fundamental contextualizar. Então, na tentativa de relacionar essa videoaula, esses conteúdos de química, relacionar com o nosso cotidiano, assista a essa reportagem.
Mas também tem notícia boa vinda do Rio de Janeiro. É o seguinte, já pensou se a gente pudesse transformar o lixo em energia? Pois é o que está acontecendo sim no Rio. Uma termoelétrica usa o gás de um aterro sanitário para abastecer mais de 60 mil casas da Baixada Fluminense. O aterro sanitário de Nova Iguaçu recebe todos os dias 5.000 toneladas de lixo. Para cá são trazidos os resíduos de 5 municípios da Baixada Fluminense. Olhando assim, parece apenas um depósito de lixo. Só que o aterro aproveita todo o gás do lixo resultante da decomposição da matéria orgânica, principalmente restos de comida, frutas, legumes e verduras. Esse gás é transportado em vários dutos que atravessam essa parte do aterro em direção ao lado de cá, onde funciona a maior termoelétrica movida a gás do lixo do estado do Rio. A eletricidade produzida ali já abastece 64 mil domicílios. Um investimento de 100 milhões de reais, que será totalmente pago em no máximo 7 anos, graças à venda da energia. A eletricidade vem da queima do gás, que segue direto pelas linhas de transmissão. Como o aterro continuará recebendo lixo até 2034, o lucro é certo. A energia do lixo traz a vantagem de você estar perto de centros de carga de consumidores. Então, vamos dizer assim, você minimiza trazer energia de uma distância maior, que normalmente é muito mais caro. A empresa responsável pelo aterro de Nova Iguaçu também administra o aterro de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, onde uma outra termoelétrica movida a gás de lixo será inaugurada no ano que vem. Inclusive, eu aproveito esse momento para propor que essa prática ocorra aqui em Pernambuco, ocorra no Grande Recife. Por exemplo, na Muribeca nós temos o Grande Lixão. Então, o governo poderia transformar todo o lixão na Muribeca em um aterro sanitário e utilizar todo o gás metano produzido pelo lixo orgânico da Muribeca para produzir eletricidade que seria vendida para a população ao redor do aterro sanitário da Muribeca por um preço mais baixo. Então, é fundamental que o estado de Pernambuco siga essas grandes práticas, ok? Mas em larga escala, ou seja, todos os lixões existentes no nosso estado seriam transformados em aterros sanitários e, mais que isso, aproveitar todo o gás metano do aterro sanitário para produzir energia elétrica de forma sustentável, baixando o preço dessa energia e melhorando a qualidade de vida dos pernambucanos. A tecnologia faz com que esse aterro se torne um aterro bioenergético. Com isso a gente reduz, numa planta como essa, aproximadamente 70 mil toneladas de CO2 por mês, o que representa a geração de 45 mil carros mês ou o plantio de 500 mil árvores por mês. E estudante de química, eu acredito que esse vídeo foi importante para você observar como o metano CH4 é bem mais do que um exemplo de uma videoaula. É bem mais do que uma substância que aparece em prova de química. O gás metano pertence ao nosso cotidiano. Inclusive, o gás metano ele é produzido na decomposição anaeróbica da matéria orgânica, ou seja, fezes, restos de alimentos, folhas de árvores, galhos de árvore. Se aquilo é enterrado, ok? Ou seja, na ausência de oxigênio, a matéria orgânica é degradada, ok? E gera gás metano, certo? Ou seja, quando a matéria orgânica é decomposta na ausência de oxigênio, gás metano é gerado e pode ser utilizado na produção de energia elétrica, ok? É bom lembrar que os ruminantes, boi e vaca, também liberam gás metano. E a proposta que é feita aqui é que esse gás metano, CH4, não é uma substância com um átomo de carbono, 4 átomos de hidrogênio, e essa substância seja utilizada de maneira sustentável na produção de energia elétrica. Bem estimado estudante de química, nós chegamos ao final de mais uma videoaula. Na verdade, essa videoaula ela para aqui porque já está muito longa, na verdade. Mas em seguida esse vídeo estou lançando um outro vídeo que é a continuidade dessa mesma aula,
Ou seja, eu vou permanecer realizando contextualizações das substâncias químicas com o nosso cotidiano. Substâncias simples e compostas fazem parte de nosso dia a dia. E isso você perceberá no vídeo que é sequência a essa videoaula que hora você está assistindo. Bem, essa imagem de fundo é apenas para deixar marcado o momento em que esse vídeo foi produzido. Você se encontra em sua residência? Eu, professor Heber, estou em minha residência também, preparando aulas para você. Peço muito a você que estude os temas que aqui estão, que vamos continuar o nosso processo de ensino-aprendizagem, mesmo diante da pandemia do coronavírus que estamos vivenciando. Não vamos deixar que esse vírus tire mais do que aquilo que já tirou de cada um de nós, ok? O nosso conhecimento não deverá ser abalado por essa crise mundial. Em breve tudo passará. Estaremos de volta à sala de aula para festejarmos a vitória sobre esse momento e também chegarmos a compartilhar toda a gama de conhecimento que foi produzido durante essa fase. Mesmo estando à distância, conhecimento pode e será construído. Alunos, sucesso em tudo. Até a próxima videoaula.